pessoa assistindo esse vídeo, tudo bom? Para quem não viu, eu fiz uma enquete perguntando sobre qual assunto vocês gostariam de saber a respeito de customização, e o mais votado foi como cortar a franja de uma peruca. Então hoje, eu e a Josefina vamos contar para vocês quais os 2 métodos mais fáceis para customizar a sua peruca. Pra galera do cosplay, pra galera do J-Fashion, saber cortar a franja de uma peruca é uma necessidade, porque muitas vezes as lojas mandam a peruca com a franja bem longa, na altura do nariz, justamente para servir a todos os tamanhos de rosto, tamanhos de franja. Muita gente tem dificuldade em cortar, o que resulta em alguns problemas, como por exemplo a franja ficar espigada ou então curta demais. O tutorial também vai ensinar a evitar esse tipo de problema. Então, para ajudar quem ainda tem dúvida, quem não quer gastar dinheiro no cabeleireiro, pode acompanhar esse vídeo que eu vou mostrar 2 técnicas para evitar esse tipo de problema. Bora lá? Atenção aí para a lista de materiais. Você vai precisar de uma cabeça de isopor. Se você não tiver uma cabeça de isopor, pode ser também a cabeça do seu amiguinho, pode ser a sua própria cabeça, desde que obviamente você use um espelho. Só não vale o suporte de plástico de peruca, porque ele deforma a peruca, não vai dar para ver o que você está fazendo. Você também vai, claro, precisar da peruca que vai ser cortada, que tem a franja maior. A tesoura, eu uso essa tesoura de costura mesmo, porque eu já estou acostumada, ela tem uma pega parecida com a que eu gosto. Pode ser também tesoura de cabeleireiro, enfim. Só não vale tesourinha sem ponta, né? Essas que ficam cegas muito fácil. Para ajudar, também é bom ter uma caneta, dessas tipo canetão, que hidrocor, né? E também uma régua flexível, que vai ser dobrada para ficar aqui na frente da peruca para ajudar. E também eu vou ensinar uma técnica usando gilete, ok? Eu vou começar mostrando para vocês o erro mais comum na hora de cortar a peruca, que é cortar ela de uma vez, como se você estivesse cortando uma folha de papel. O grande problema na hora de fazer isso é que muitas vezes as pessoas pegam o tufo inteiro da franja e simplesmente cortam assim. Oh my God! Oh my Tá vendo? God! Pra começar, que não tem muito como saber se ela tá torta ou não. E segundo, que isso pode deixar um aspecto espigado na peruca, como se ela tivesse ressecada. Com o tempo ela vai ficando mais ressecada e as camadas vão se sobressaindo. Eu vou ensinar como evitar isso também. O segundo erro mais comum é não demarcar certinho a altura que você quer cortar a franja, então ela pode ficar meio torta ou às vezes com uma parte curta demais comparada com a outra, tipo aqui, né, que parece certinho, mas na verdade esse lado tá bem maior do que o outro. Para evitar esse problema do tamanho da peruca, para não ter muita noção, principalmente para a franja não ficar curta demais, o que eu faço é posicionar a linha do cabelo um pouco mais atrás do que seria a minha. Então, ao invés de posicionar ela muito no comecinho da testa, é bom jogar a peruca um pouco para trás, né, para garantir que o resultado final vai ficar ok. Outra dica legal é usar a altura dos olhos como referência para a altura da franja. Então, na hora de cortar, sempre tenha em mente onde os olhos vão ficar, para a franja ficar exatamente no meio deles. Então, bora aprender o jeito certo de fazer isso. Primeiro, é interessante demarcar a altura que você quer, se você é meio ruim de olho, de medir de olho, com uma régua flexível. Ela vai contornar a cabeça da peruca. Com uma canetinha permanente, né, um marcador permanente, você pode determinar a altura do olho aproximada, né? Então aqui tem a
orelha da cabeça, vai até a outra orelha da cabeça e marca com a canetinha onde mais ou menos a franja vai passar, viu? A primeira técnica que eu vou mostrar é usando o gilete. É muito simples, é só pegar uma mecha bem pequena e ir passando o gilete de modo que ele vá repicando a franja, devagar. Então, você tem aqui mais ou menos a altura do olho na medida e vai desfiando. É interessante sempre ir penteando e olhando para ver em que altura que ela tá, se vai precisar cortar mais ou não. Dá pra ver que aos poucos a peruca já vai se transformando e já vai ficando na altura certinha. A técnica que eu mais uso é com a tesoura, mas ela é um pouco mais difícil. O que você tem que fazer é abrir ela ligeiramente, né? O suficiente para caber uma mecha bem pequena, posicionar o fio na parte do corte e ir fechando lentamente a tesoura, nunca completamente, para ir desfiando ela manualmente. É mais interessante do que o gilete, porque dá para ter um controle bem maior do que você está fazendo, mas exige um pouco mais de técnica e um pouco mais de paciência. Tá vendo que eu nunca fecho completamente a tesoura? Eu só vou marcando o suficiente. Uma dica interessante é nunca começar a cortar nem muito de cima, nem muito de baixo. Pega do meio do comprimento da franja atual e vá cortando na direção da marcação que você fez anteriormente. Não sei se dá pra ver, mas ainda tem um pouco de roxinho aqui. Não tem problema se ela ficar mais comprida do que a marcação. O que importa é que ela não fique muito mais curta do que ela estava antes. Sempre mechas bem pequenininhas. Muita paciência. Se isso acontecer e a franja ficar espigada, não tem problema. É só passar a escova que tudo fica bem, ok? Agora a parte que o vídeo acelera. Aqui vocês podem ver o resultado da parte cortada com gilete, fica desfiadinha, mas mais próxima, né? E a parte cortada com a tesoura fica bem mais desfiada, né? As alturas são bem diferentes, mas vai depender um pouco da força que você coloca em um e em outro.
A grande vantagem que eu acho em cortar desse jeito, né, desfiando do meio pra ponta, principalmente pra galera que faz cosplay, é que a maioria dos personagens tem a franja juntinha, né? Então, com a ponta repicadinha fica mais fácil fazer a franja assim, né? Então é só passar depois um pouco de laque, um pouco de gel e a ponta vai ficar juntinha. Com essa técnica também vocês vão notar que a franja ela vai ter menos volume, ela não vai ficar espigada, né? Igual ela ficava quando era cortada reta. A outra vantagem também é que você vai sempre vai ficar do jeito que você medir, vai ser mais fácil medir quando você fica prestando atenção aos poucos, vai tirando aos poucos. Vocês vão notando que cada vez vai ficando mais transparente, mais fácil notar as camadas que vão ficando embaixo. Muita gente acha difícil, principalmente a técnica da tesoura, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Um método importante, né, interessante, é começar cortando uma parte dispensável da peruca. Por exemplo, tirar um pouco do comprimento dela para ir pegando o jeito com a tesoura. Sempre lembre de trabalhar com mechas pequenas na hora de cortar. Nunca fica apressado e tentando tirar o resto da franja de uma vez, né? Pegando sempre, ao invés de pegar uma mecha grande assim, né? Tenta pegar uma mecha com a metade dela, com o volume assim, mais ou menos, que vai ficar mais fácil de você trabalhar e se você errar, o estrago não vai ser tão grande. E é sempre interessante também ir trabalhando em camadas. Então tira um pouco, vai tirando um pouco, vai subindo, né? Ao invés de tentar já chegar na altura que você quer. Senão, se acontecer algum problema, vai ser mais difícil desfazer o erro. Essa técnica que eu ensinei, deixar a franja meio assimétrica nas pontinhas. Mas principalmente para J-Fashion, Lolita, Decora e alguns personagens de cosplay, a franja é reta, né? E desse jeito também tem como deixar a franja reta. O que você vai fazer é o seguinte: as pontinhas elas estão bem mais demarcadinhas, então é só chegar e ir cortando bem de leve, só nas pontinhas. Vocês vão ver que vai ficar com a impressão de que a franja tá reta, sem criar aquele volume que acontecia quando pegava a mecha inteira. Eu e Josefina trocamos de peruca para vocês verem o resultado final. Como vocês podem ver, a franja ficou bem retinha, apesar de eu ter cortado repicada. Mas se vocês preferirem, é só deixar do jeito que tava para ter aquele efeito do cosplay. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, por favor. E se vocês tiverem também alguma outra dúvida, é só deixar nos comentários, que se eu não conseguir responder em texto, eu posso fazer outro vídeo mais explicadinho e detalhado, ok? Obrigada! Tchau, tchau!